Qualquer sistema de gestão de bases de dados que funciona na base de servidores tem sempre um sistema de credenciais de autenticação. Isto é, nós vimos, no caso do ADSQL, se sairmos aqui e desconectarmos aqui o nosso ADSQL, o que ele nos vai apresentar será este quadro, onde ele nos pergunta, ok, você quer entrar no seu servidor, então quais são as credenciais que você quer usar? E se eu colocar aqui root e a palavra pass, que neste caso não tem, eu vou entrar dentro daquilo que é a raiz do meu servidor. No entanto, por razões de segurança, o que vocês devem sempre fazer é, das duas uma, ou criar uma password ou uma senha para o vosso utilizador root, e a partir desse momento, na prática, vocês vão fechar o vosso servidor a utilizadores externos. O que é que isto significa na prática? Se um hacker tiver acesso por alguma via, se ele tiver acesso ao vosso servidor de MySQL, garanto-vos que a primeira tentativa que ele vai fazer é tentar logar-se no vosso servidor utilizando o utilizador root sem password. Porquê? Porque ele é criado por padrão com o servidor MySQL. Então vocês têm que ter o cuidado, pelo menos, cumprindo a regra mais básica de segurança, que é colocar uma password no root. E atenção às passwords. Por amor de Deus, não coloquem passwords 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque é a mesma coisa, mais vale não ter password, neste caso, ok? Porque são passwords completamente absurdas. O que vocês devem sempre procurar fazer é utilizar passwords bastante complexas. Obviamente que depois terão que as guardar, porque vocês tiverem que as utilizar novamente no vosso sistema, o sistema vai-vos encriptar as passwords e vocês não vão ter a possibilidade de ver qual é a password que lá está. Mas, de qualquer das formas, é importantíssimo que vocês tenham em atenção estas questões de segurança. Bom, como é que funciona, no caso do ADSQL, esta questão dos utilizadores? Eu vou entrar agora com o root. O root é um utilizador especial porque tem privilégios para criar outros utilizadores dentro do nosso sistema. E vocês perguntarem, ok, então mas para que servem os utilizadores? Eu vou criar um utilizador quando já tenho um home chamado root. Bom, eu posso criar um outro utilizador com privilégios para tudo, mas posso criar um utilizador que só tem privilégios para aceder a esta base de dados. Não consegue aceder ao resto, mas só consegue aceder a esta. Então como é que nós fazemos aqui no caso do ADSQL? Irei depois mostrar também como é que se faz no PHPMyAdmin. Nós vamos aqui a este espaço que diz Manage User Authentication and Privileges. Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver aqui os utilizadores que existem, ok? Vocês vão verificar aqui, eu vou aqui abrir um bocadinho mais. Neste caso vocês têm aqui o MySQL Session, ok? Que eu não vou usar nunca, é um utilizador interno do MySQL. O MySQL System é um utilizador interno do MySQL. E depois tem aqui o root. E reparem que quando eu coloco o meu mouse por cima do root, aqui o ADSQL já me está a dizer, este utilizador não tem uma palavra passe vazia. E ele avisa-me a vermelho exatamente por causa das razões de segurança. Então eu posso criar uma password para o root. Eu não o vou fazer ainda. Eu vou, no entanto, criar um utilizador específico para a minha base de dados. E é isso que vocês devem fazer sempre. Independentemente de vocês estarem a utilizar sempre o mesmo servidor de MySQL para todos os vossos projetos dentro de um servidor web, o que vocês devem fazer é que, para cada base de dados que vocês constroem para uma determinada aplicação, vocês devem criar um utilizador com uma password e colocar essas credenciais dentro da vossa aplicação. Então, para isso, eu vou clicar aqui em adicionar e neste quadro que aqui está, aqui aparece sem nome, porque aparece aqui. Neste caso eu vou colocar aqui um utilizador da minha loja. Vou simplificar isto colocando user_loja. Onde é que ele vai ter acesso? Vai ter acesso ao localhost, ou nós poderíamos definir aqui acesso a partir de qualquer sítio, e pode ser importante isto. Vocês ao colocarem aqui, ele vai colocar o símbolo da percentagem. Portanto, eu aconselho-vos, na maior parte dos casos, a usarem o símbolo da percentagem aqui, em vez de apenas o localhost, porque se depois vocês quiserem ligar uma aplicação que faz SSH para o interior de um servidor, podem ter problemas em termos de entrada. E agora vamos à palavra passe. No caso do ADSQL, ele tem um mecanismo interno para gerar palavras passe com vários caracteres.
eu aconselho-vos a que vocês usem uma password bastante grande. E reparem que tudo isto é randómico, ok? Então, se eu escolher esta password que aqui está, a primeira coisa que vocês devem fazer, obviamente, é guardar esta password, porque depois nunca mais vão ter acesso a ela. Eu vou fazer aqui um Ctrl+C para copiar, e vou ao meu código, e vou abrir aqui um espaço com duplo clique, simplesmente para colar aqui este valor. Vou abrir aqui um espaço para colocar aqui o nome do utilizador. Então, no nome do utilizador, aquilo que eu vos aconselho a fazer é fazer um duplo clique aqui e copiar. Não se fiem naquela ideia de dizer assim, ok, não, é o user loja. Mas se vocês escreverem user_loja, vocês já estão a criar um utilizador que depois não se vai ligar. Então, por causa dos typos, é preferível vocês fazerem um duplo clique, selecionar, copiar e colar. Ok? Certo? Agora, temos aqui um aspecto que é fundamental, que é privilégios globais. E estes privilégios globais significam o quê? Se eu der privilégios globais, reparem que a lista dos privilégios está toda aqui. Eu estou a dizer que estou a dar privilégios a este utilizador, novo que eu estou a criar, privilégios de acesso à área global do meu MySQL, do meu servidor inteiro. Mas eu quero dizer, não, eu quero que este utilizador apenas tenha permissões para chegar à loja. Então reparem, eu vou aqui ao Add Object, vou selecionar aqui o loja, vou clicar aqui em confirmar e ele vai-me adicionar aqui base de dados loja, para além do Global Privileges. Se eu agora clicar aqui, eu vou garantir privilégios absolutos, isto é, todos os privilégios deste utilizador para fazer o que ele vai entender, mas apenas na loja. Bom, há depois aqui um conjunto muito vasto de privilégios, há estes dois que são privilégios muito interessantes, nomeadamente o Grant, que à partida permite que este utilizador possa criar outros utilizadores para acesso à mesma base de dados. Eu não vou estar agora a explorar isto em muito detalhe, mas vocês perceberão que ele permite fazer selects, permite fazer creates, permite fazer drops, deletes, etc. Portanto, basicamente, com todas as opções ativas, este utilizador que eu estou a criar pode fazer tudo o que ele quiser relativamente àquela loja. Quando eu clicar em guardar, é a última vez que vocês vão ver a palavra passe. Eu clico aqui em guardar, ele vai ser adicionado aqui. Reparem que eu agora, quando clico nele, a palavra passe não aparece, ok? Não aparece. Vocês só podem alterá-la. Reparem que aqui ele também só tem privilégios ao nível da base de dados loja. Então, vamos aqui fechar. Vamos aqui desligar a conexão. E vamos tentar entrar aqui com o user loja. E vamos entrar aqui com a password que eu defini. Duplo clique, Ctrl+C, vamos entrar aqui e vamos fazer um abrir. E reparem, ok, as configurações para Laragon foram alteradas. Porquê? Porque é que ele apresenta aqui esta informação? Porque eu tenho aqui apenas uma sessão, ok? Ora, esta sessão é a sessão base e eu alterei o quê? O root sem password. Alterei para loja e ali com a password. Eu vou dizer, olha, quero guardar, sim senhora. Agora reparem o que é que aparece aqui. Aquelas bases de dados todas que existiam deixaram de aparecer. Há aqui o Information Schema, mas o MySQL, etc., outras bases de dados que existiam deixaram de aparecer. E agora só aparece aqui o loja. Eu posso inclusive fazer o seguinte. Vamos aqui reverter isto. Eu vou clicar aqui para desligar a minha ligação. Aparece o quadro de login. O que eu vou fazer aqui é colocar novamente o root sem password e vou guardar. Então, esta é a ligação que eu tinha anteriormente. Se eu quiser criar uma ligação específica apenas para aquela minha base de dados, o que eu vou fazer é aqui criar uma nova. A nova que não tem nome, e que eu posso dar aqui um nome, vai se chamar, por exemplo, Sessão Loja. Ok? Sessão da loja. Vocês podem dar o nome que quiserem. E agora o que é que eu vou colocar aqui? No root, eu vou colocar User Loja. Aqui vou colocar a password. E aqui embaixo, na base de dados, eu posso selecionar qual é a base de dados que eu quero. Quero somente a loja, obviamente, porque é aquela que eu tenho permissão para entrar. Vou clicar aqui em guardar, para ficar guardado, e quando eu clicar aqui em abrir, reparem que no meu servidor todo, a única coisa que aparece é a minha base de dados, neste caso a loja. E, portanto, eu não corro o risco de estar aqui a atribuir permissões a um utilizador que não deve ter permissões para fazer mais do que a gestão da sua própria base de dados. Isto teve alguma implicação na forma como o meu script está a funcionar? Bom, teve. É que agora deixou de ser o root, embora ainda possa continuar a ser porque o root tem acesso a tudo, mas passou a ser o user loja. Okay, vamos aqui colocar user loja
e aqui vamos colocar a sua respectiva password. Ok? Vamos aqui remover daquilo e vamos aqui refrescar a nossa página. E reparem, não aconteceu problema nenhum. E vocês dizem, ok, não foi alterado nada. Vamos aqui remover o 81. Sabemos que é um 81 que ali estava. Reparem o que é que vai acontecer. O sistema vai-me gerar um erro a dizer acesso negado ao utilizador user loja. Ora, aqui depois nós temos um problema que é o seguinte. Se nós estivermos a desenvolver o nosso sistema e não nos precavermos para a apresentação dos erros, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Nós criamos um erro no nosso código e o hacker já sabe qual é o nome do utilizador, só não sabe qual é a sua password, ok? Mas pelo menos o nome do utilizador que tem acesso à nossa base de dados, ele sabe. E, portanto, muita atenção a esta circunstância. Nós vamos, obviamente, ter sempre que ter atenção a isto. Eu depois irei-vos mostrar como é que vocês evitam que estes erros possam aparecer num ambiente tradicionalmente de produção. Num ambiente de desenvolvimento é bom que eles apareçam para nós termos a informação de que alguma coisa está mal no nosso código. Mas, de qualquer das formas, como vocês podem observar, eu agora vou voltar aqui atrás, esta forma é muito mais interessante de vocês irem cingir o vosso sistema, quer em termos de segurança, quer em termos de organização, criando um utilizador e uma palavra passe específica para o utilizador desta base de dados e desta forma contribuir para que a vossa aplicação fique cada vez mais segura e também mais bem organizada. Se vocês de hoje à manhã quiserem alterar a password do vosso utilizador, vocês podem alterá-la, mas terão que vir alterar aqui no config. E depois, dentro deste projeto todo que vocês têm, pode ter 10, 20, 30 mil scripts que acedem à base de dados. Se eles seguirem sempre o mesmo padrão, que é vir buscar a informação das configurações e credenciais aqui, então se vocês alterarem aqui a password, ela fica a valer para todo o vosso projeto.